bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Se você está chegando agora, não deixa de se inscrever. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema quentíssimo. Estou aqui com Andressa Tabazinski e Roberto Pedretti, acho que é o nosso primeiro vídeo juntos aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre por que nós importamos tanto os nossos best-sellers, né? Então a proposta hoje é fazer um bate-papo, até porque a gente não tem essas respostas. É um pouco para fomentar o assunto, para colocar questões e também para pedir para que você dê sua opinião aqui nos comentários, ok? Então, a primeira coisa que me ocorre, que não existe aqui no Brasil, né, tal como existe nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, uma tradição de cursos de ensino de escrita criativa. Esse final de semana eu estava falando com a Kátia Guerla, uma autora aqui nossa da 8,5, que mora em Nova York, e ela fala que lá é absurdo o número de cursos de escrita criativa, de graduação, de pós-graduação, de cursos de extensão. O tempo inteiro o mercado oferece isso. Então, de certa maneira, isso acaba, por um certo lado, acaba sendo um pouco ruim, porque acaba padronizando um pouco a escrita. Por outro lado, acaba criando certos parâmetros dentro do mercado, né? Sim. Eu acho que inclusive, uma coisa que a gente também sempre conversa dentro da editora, que é a questão justamente de que existe um preconceito a respeito de ensino de escrita criativa também. Com certeza. A questão é relacionada ao fato de que uma boa parte dos autores iniciantes, ou os autores que estão começando a carreira literária, eles realmente têm uma perspectiva da inspiração, da liberdade formal, e acham que isso vai ser podado, que isso vai ser... O escritor teria que nascer com talento, né? Exatamente. Sim, você precisa nascer com o talento e você vai ser podado e não moldado, né? E isso é um grande obstáculo para as pessoas fazerem um aprendizado aqui. Eu não sei quanto tempo vai demorar para esse preconceito cair e para as pessoas perceberem que fazer escrita criativa, na verdade, é uma aquisição de ferramentas, não é... Isso traz também aquilo que a gente estava discutindo, de que o escritor muitas vezes busca escrever para crítica, busca escrever livros extremamente brilhantes e experimentais e não foca tanto em contar uma história que vá fazer sucesso de público, vai criar emoções para a grande massa. Exatamente. Acho que tem uma herança muito forte do modernismo, né? Do movimento modernista. Então houve, naquela época, toda uma proposta em se quebrar as formas canônicas, tanto da poesia quanto na prosa, e depois a gente desconstruiu tanto que não soube se retomar o cânone ou então criar ou seguir simplesmente a forma mais tradicional, ao menos em algumas narrativas, né? Não sei o que você acha, Roberto. Eu acho o seguinte, de fato, você tocou num ponto importantíssimo. A gente aqui, quando vai conversar com uma pessoa que seja um candidato a escritor, que esteja começando a pensar em escrever, ele não está geralmente pensando, vou escrever para um público que eu conheça. Ele geralmente está preocupado em agradar algum tipo de estamento, de crítica de uma determinada classe que vai recepcionar esteticamente bem o texto dele. Então a ideia também é aquela mesma questão, você não pode se preocupar com o público, você tem que se preocupar com a produção da sua arte de uma forma quase hermética. Eu acho que assim, a nossa experiência aqui como editores na 8,5 mostra muito isso. A primeira preocupação dos meus escritores é: ai, Flávia, mas a gente vai fazer uma lista para poder mandar para o jornalista tal e tal? E não assim, Flávia, quantos livros vendeu aí do meu livro no último mês? Né? Então a preocupação é muito mais em agradar, em ter um sucesso, em ter uma repercussão na crítica, em ter seu livro resenhado, do que propriamente em vender livros, né? Que seria, digamos assim, agradar ao público. Enquanto isso, a gente tem um mercado consumidor de literatura de gênero, né? Tanto é que a gente tem as listas de mais vendidos, e o que gerou essa discussão e a ideia para esse vídeo foi porque sempre essas listas são encabeçadas por estrangeiros, né? Então a gente tem um mercado editorial que aproveita desse público consumidor, mas acaba sempre investindo no que já é certo, né? No que já vendeu lá fora, acaba comprando um livro que já está entre os mais vendidos lá nos Estados Unidos ou na Europa, e a gente não tem a força de mercado de investir em novos autores e criar novos autores que sejam um sucesso de público. Porque aquela história que a gente até discutiu em outro vídeo, né? Bem ou mal, o leitor médio, né, o leitor comum, habitual,
ele não está procurando acompanhar um raciocínio super intelectual e uma forma ultra rebuscada, né? Pode ser que só tenha um determinado nicho de leitores, mas o leitor comum está querendo acompanhar uma história, sentir emoção, ser surpreendido, ser emocionado, e isso o exercício, o excesso de formalismo acaba prejudicando. Eu acho que tem autores e nichos para todos os gostos, né? E realmente essa questão da gente não ter os mesmos tipos de narrativa policial ou de fantasia, ou a própria narrativa erótica, que é um mercado importantíssimo e que tem o seu público aqui, eu acho que pode ser um pouco justamente a falta de referências dessa literatura. Acho que é um círculo vicioso aí no caso. A gente não consegue encontrar um autor que se sinta totalmente à vontade em utilizar personagens com nomes brasileiros, ambientações brasileiras, em retratar uma realidade que às vezes é super conhecida dele e dos leitores. E o que mais a gente encontra é gente que apela para nomes estrangeiros, ambientações estrangeiras, para poder se manter perto do seu referencial de conforto. E não arriscar uma coisa que seria natural, arriscar que é escrever para uma realidade que o público conhece, uma cidade que o seu próprio público vive. Isso seria interessante, mas existe essa barreira. Talvez o autor de gênero tenha dificuldade de romper essa barreira. E tem muito pela bagagem literária de cada escritor. De fato, se a gente importa tanta literatura estrangeira e os escritores estão lendo apenas romances estrangeiros, e é claro que ele vai se sentir mais confortável e mais inspirado em usar nomes americanizados, ou então ambientar a sua distopia em Londres, que a gente sempre recebe originais. Pois isso é muito comum nesse mercado de literatura de gênero que a Andressa está falando, literatura policial, literatura de fantasia, de ficção científica, porque a gente de fato não tem uma tradição de produção desses gêneros aqui no Brasil, assim, de policial até vai lá, mas fantasia, sei lá, de fantasia ambientada no Brasil, distopia ambientada no Brasil, a gente conta nos dedos. Então acho que a gente ficou muito com esse referencial do modernismo, tanto se a gente pensar nos autores brasileiros consagrados, né? A gente vai pensar em Clarice Lispector, em Guimarães Rosa, na poesia Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, todos os escritores que nasceram dentro do modernismo e dessa perspectiva desconstrutivista. Então, claro, tem Machado de Assis, Graciliano Ramos, a gente tem nomes que bem ou mal vão seguir esse modelo mais clássico, mas é inegável que uma boa parte dos nomes de peso no Brasil seguem essa tradição modernista. De certa maneira, a gente está... acho que a maior parte da produção legitimada pela crítica hoje ainda está muito arraigada a essa perspectiva. Sim, a gente chega a falar, eu posso dizer que houve um determinado momento em que a gente teve uma síndrome de Clarice Lispector generalizada nos novos autores. O que seria a síndrome de Clarice Lispector? Você ter um grande personagem, querer fazer uma grande narrativa psicológica interiorizada, e, enfim, Clarice Lispector é uma figura evidente de uma pessoa que escrevia de forma excepcional. Nem todo mundo vai ter o estilo que seja aquela capacidade de fazer um estudo de personagem daqueles. E o que acontece é que as pessoas ficavam correndo atrás do próprio rabo em estudos de personagem. Essa síndrome de Clarice Lispector é o fato. Como tem a de Clarice Lispector... Tem a de Guimarães Rosa. Tem a de Guimarães Rosa. Que é justamente tentar ser super inovador e acabar ficando ininteligível. Né? Esses padrões... É complicado, a pessoa tem que escrever dentro das suas possibilidades e dentro do que está a fim de escrever, né? E aí esses padrões acabam suplantando padrões básicos que estão ali vigentes desde Aristóteles há mais de 2000 anos, que ter um personagem com empatia, ter um enredo minimamente linear. Enfim, então acho que esse modelo, bem ou mal, você tem poucos escritores brasileiros que dominam. Você vê aí um sucesso como o Rafael Montes, por exemplo, que é um cara da literatura policial, muita gente gosta, muita gente não gosta, mas que o cara segue aquele modelo da narrativa aristotélica, sabe contar uma história com início, meio e fim, com um conflito principal, com personagens minimamente caracterizados. E a gente volta também à questão de uma falta de escolas de escrita criativa. Inclusive, aqui pra gente fazer um jabá, né, Roberto? Eu e o Roberto estamos coordenando uma pós-graduação em escrita criativa pelo Nesp, em parceria com a Universidade de Santa Úrsula.
aqui no Rio. Nós já divulgamos essa pós há algum tempo, mas agora, de fato, nesse segundo semestre, ela vai passar a ser oferecida. Você pode conferir aqui no link na descrição, se você tiver algum interesse em fazer curso de escrita criativa, em se aperfeiçoar, em conhecer as técnicas da escrita, enfim, tiver um projeto de ficção, pode ser, sem dúvidas, uma oportunidade interessante. Sim, sim. Até porque a ideia, gente, de novo, não é escrever de uma forma... Não é tentar ser o Guimarães Rosa, nem tentar ser a Clarice Lispector. É tentar encontrar os seus pontos fortes em que você está realmente querendo escrever e com quem você quer se comunicar. Né? E voltando ao vídeo que a gente fez sobre os best-sellers, é importante que o autor ele esteja focado em contar uma história, mas principalmente focado em encontrar o seu próprio estilo e a sua assinatura. Então é só praticando e a gente tendo oficinas e cursos de escrita criativa que o autor realmente vai encontrar uma forma única de contar suas histórias. Sem dúvida. Sem ficar mimetizando autores estrangeiros ou então com a síndrome da Clarice Lispector. Pois é, acho que resumindo assim, né, se a gente puder colocar em tópicos, então acho que a gente teria primeiro essa falta de tradição de cursos de escrita, de um ensino da escrita criativa, que bem ou mal, como você bem frisou ali, a gente tem muita essa herança romântica, né? Acho que as duas grandes heranças do escritor brasileiro são o romantismo e o modernismo, se a gente pudesse sintetizar assim. Essa ideia romântica de que escrever é inspiração e essa tendência a querer desconstruir demais a forma e se preocupar pouco em contar simplesmente uma história que vai emocionar, que vai gerar empatia. Então, acho que essa falta de uma tradição de ensino da escrita criativa, né, uma influência excessiva do modernismo e do romantismo, e também, qual o ponto que a Andressa colocou ali? Um mercado restrito a novidades nacionais. É verdade. A falta do risco, né? A falta do investimento na possibilidade de que se crie uma tradição de gênero no Brasil. O medo excessivo do risco e o que você colocou também o escritor querer demais agradar a crítica e menos o público. Né? Não que você vai escrever tendo que agradar uma coisa ou outra, né? Acho que não é nem para entrar no mérito de agradar o público. É aquilo que a gente sempre fala. Eu acho que o importante é você escrever porque você deseja. Em primeiro lugar, escrever. Acho que, na opinião de nós três aqui, estamos de acordo com relação a esse ponto, é escrever porque você quer, porque você deseja. Mas a partir do momento que você quer, por exemplo, publicar o seu livro, você vai ter que passar a ter uma série de preocupações com o mercado e com o público, por que não? Principalmente se você quer viver disso. Exatamente. É ser realista a respeito da escrita, né? Ter uma perspectiva realista do que é o ofício de escrever. Isso é o que falta mesmo, isso é que é o fundamental. Para qualquer gênero do qual você esteja se dedicando. E que eu acho que é assim uma das nossas frentes aqui no Carreira Literária, né? Tentar disseminar um pouco dessa ideia mais profissionalizante com relação à escrita e com relação ao ofício de escritor. Então, eu acho que isso só vai mudar, né, gente, a partir do momento que houver investimento do Brasil nesse sentido. Então, tem que formar escritores, né, que conheçam o modelo, que conheçam a poética aristotélica, que conheçam o que é um enredo linear, o que é um enredo minimalista, o que é um personagem multidimensional, unidimensional. Conhecer as ferramentas da escrita criativa. Quando a gente puder fazer uma revisão das nossas influências, do modernismo, construir formas que sejam nossas e ao mesmo tempo palatáveis, né, e menos ensimesmadas, menos formalistas, e como editores e empreendedores passarem a ver na possibilidade de investir no escritor brasileiro como uma possibilidade interessante para o mercado. E você acha que a gente tem possibilidade de mudar o mercado editorial brasileiro? Você acha que há possibilidade da gente começar a ver autores nacionais encabeçando as listas de mais vendidos? Deixe sua resposta aqui no comentário embaixo. Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Exatamente. Deixem seu comentário, sua opinião, qual a sua interpretação disso que a gente está falando. Você concorda? Acha que tem poucos escritores brasileiros de best-sellers? Como você acha que pode ter mais? Deixe um comentário, não deixe de assinar o canal do Carreira Literária e de ativar o sininho para ficar sabendo sempre que um vídeo novo estiver no ar. Perfeito. E boas leituras. É isso, pessoal. Até a próxima.